semana em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um alto e sublime trono, e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com outras 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo, até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Os meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Versículo 6. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz, tocou em meus lábios com a brasa e disse: Veja, esta brasa tocou os seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: Quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: Aqui estou, envia-me a mim. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor, por essa noite. Fala conosco, em nome de Jesus, que nossos corações, Senhor, estejam atentos para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, tenha liberdade, Espírito Santo, neste lugar, porque não viemos aqui com outro propósito, Senhor, senão te adorar, senão ouvir a tua palavra, senão entregar o nosso culto a ti nessa noite. É o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, eu estou um pouco ruim da garganta, tá? Então, serei breve, tá bom? Fiquem tranquilos. É 7 horas, a gente já acabou. Então, vou ser bem breve com aquilo que Deus colocou no meu coração. Essa semana, na verdade, essas semanas, né, eu tenho meditado muito sobre essa palavra. E eu queria falar um pouco sobre a respeito dessa chamada, né, quando Deus escolhe alguém. E eu acho interessante que Deus sempre escolhe pessoas, aparentemente, nos momentos mais difíceis, né? Às vezes é no momento do caos, da dificuldade, de maior necessidade, que surge essa pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Para você entender um pouco do contexto do profeta Isaías. Eu li desde o começo para que a gente pudesse entender um pouco. Ele fala que no ano que morreu o rei Uzias, ele teve essa visão. Eu sei que muitos aqui já sabem, mas para quem não sabe, vale a pena reforçar. O rei Uzias, ele foi um rei de Israel. Na verdade, ele foi o 10º rei do reino de Judá. E se você for orar a história do povo de Israel, depois que Salomão morreu, né, o reino é dividido, o país ele é dividido em dois, entre Reino do Norte e Reino do Sul. Então, é como se você pegasse o Brasil, vamos supor que teve uma guerra civil, metade para baixo é um presidente, metade para cima é outro presidente. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o povo de Israel aqui nessa época. E o rei Uzias, ele era rei sobre Judá, ele era rei da parte sul de Israel. E a Bíblia fala que ele era um homem bom. Uzias era um rei bom. Se você for olhar a história, ele foi um dos reis também mais notáveis, que a sua fama chegou até o Egito. Ele foi alguém que melhorou as armas de guerra, ele foi alguém que trabalhou muito sobre a agricultura, ele desenvolveu muito a agricultura, ele foi um rei muito importante para Israel, ele foi um rei bom. No final da sua carreira, né, como sempre, às vezes no final dá uma relaxada, ele acabou se achando um pouco demais, que ele ia sacrificar, e quando ele vai entrar no altar para oferecer incensos, Deus pune ele com uma lepra na testa, e ele termina os seus dias, a sua vida, o seu reinado, trancado sozinho dentro de um quarto. Mas a história dele foi contada, né? Ele foi um bom rei. E no ano que morre o rei Uzias, Isaías tem a visão do trono de Deus. Porque quando morre o rei Uzias, começa a decadência do povo de Israel. Quando esse rei morre, se você for ver os outros reis que surgiram depois dele, como Jotão, Acás, depois vem Ezequias, depois vem o rei Manassés, quando a gente começa a ver as histórias, acontece um declínio e Deus levanta Isaías no meio dessa história toda, porque ele ia trazer uma palavra de Deus para o meio daquela nação, uma palavra de juízo, onde o rei da Síria ia dominar o reino do norte, onde depois Nabucodonosor, de muitos anos, iria dominar o reino do sul. Deus traz uma palavra de juízo, porque o povo estava distante. A parte de cima de Israel, a parte do norte, perdida.
não adorava a Deus, não queria saber de Deus, distante de Deus, e a parte do sul oscilava em momentos firmes e em momentos distantes de Deus. Então Deus levanta um homem no meio de um caos desse, que a nação iria passar, para ser boca de Deus para aquela nação. Aí você fala, mas o que isso tem a ver comigo? Tudo. Porque Deus muitas vezes nos levanta em momento de caos para ser boca de Deus dentro da nossa casa. Talvez você fale assim, olha, o ambiente que eu estou é um ambiente de caos. Glória a Deus, Deus te levantou para que você possa ser boca dele lá onde você está. A tua família está um caos, o teu trabalho está um caos, a sociedade está um caos, a nação está um caos, seja o que for. Deus levanta homens no momento do caos, para que possa levantar uma voz profética no meio da nação, e mudar toda a história, e mudar toda a situação. Então glória a Deus, Deus está levantando bocas proféticas. Se você olha ao teu redor, irmãos, e tudo que você vê é caos, Deus está fazendo essa pergunta para você hoje: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Note que quem deu a visão para o profeta foi Deus. O Isaías não tinha condição de ele se teletransportar para o céu. Quem deu a visão do céu para Isaías foi Deus. Quem deu a ordem para que o anjo tocasse na boca de Isaías foi Deus. E quem faz essa pergunta intencionalmente também é Deus. Deus sabia que Isaías estava ouvindo, e ele fala: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Parece ser uma pergunta que não faz sentido. Porque se Deus sabe que Isaías está lá, ele podia falar: Isaías, vai por mim aí, tem condição de você ir? Deus podia ser direto, mas ele fala: quem enviarei? E quem há de ir por nós? Deus está esperando uma resposta de Isaías, assim como Deus está esperando uma resposta sua. Deus quer que a gente venha se levantar no momento de caos, no momento de dificuldade, falar: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Se ninguém vai, eu vou. Se ninguém quer, eu quero ser resposta para minha casa, para minha família, para minha nação. Deus faz uma pergunta aberta, por quê? A resposta tem que ser sincera. A resposta tem que ser genuína, tem que ser nossa. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus fez uma pergunta. E a Bíblia não diz que Isaías, ele ficou em dúvida. A Bíblia não diz que Isaías, manda o fulano é capacitado. Manda o Beltrano fala melhor. Olha aquele irmão, ele é uma bênção, manda ele. Ele não quis saber. Quando ele ouve uma pergunta, ele responde: eis-me aqui. Quando você ouve algo de Deus, qual é a tua resposta? Quem sabe Deus está te chamando, dias, meses e anos, e você tem ignorado a voz de Deus. Porque talvez a situação é caótica, porque talvez você fala: Deus, eu preciso arrumar meu casamento para depois ir. Senhor, eu preciso arrumar minha casa, minha família, minha vida financeira, eu preciso arrumar minha saúde, meu trabalho. A gente começa a dar desculpas para Deus. Deus, olha, quando eu resolver isso, eu digo sim para o teu chamado. Mas o que Deus quer que você faça é: diga sim para o chamado, que nós resolvemos tudo. Não espere, está tudo bem, irmãos. Porque o chamado vem nesse momento mesmo, que é para testar a nossa fé, que é para nos despertar, nos levantar em momento de caos, que Deus levanta homens e mulheres. Não é no momento de paz e tranquilidade, irmãos. Não é no momento onde tudo está bem, são nesses momentos onde a situação aparentemente é caótica. Mas você fala assim para mim: tá, mas eu vou falar assim, beleza, mas na minha casa só eu sou cristão. No meu trabalho só eu sou cristão. Lá no meu bairro onde eu moro, só eu sou cristão. Eu não vou dar conta. Eu estou cansado. É só eu para orar por todo mundo. É só eu para buscar por todo mundo. É só eu para perdoar. Porque se eu não pedir perdão, ninguém vai pedir perdão para mim. É só eu, é só eu, é só eu. Eu vou te fazer uma pergunta e você pode responder para você. Quantas pessoas tiveram a visão? Quantas pessoas falaram: eis-me aqui? Deus não precisa de dois, Ele só precisa de você. Não foi uma multidão que falou: Senhor, olha nós aqui, envia a gente junto aqui. Deus só precisa de você na tua casa para mudar a tua família. Deus só precisa de você no teu trabalho para mudar toda aquela situação. Deus só precisa de um homem posicionado, de uma mulher posicionada, para mudar a história, seja de uma casa, seja de uma cidade, seja de uma nação. Deus só precisa de alguém posicionado para falar: Senhor, eu vou, eu quero. Uma pessoa só, irmãos. E às vezes a gente fica assim: olha, se fulano começar, eu vou no embalo. Olha, se o meu líder falar, eu vou. Se alguém me chamar, eu vou. Sendo que o que Deus tem para nós, irmãos, é você e ele.
É você não esperar por ninguém para fazer aquilo que você tem que fazer. E se você é sozinho no contexto da tua casa, da tua família, no teu trabalho, seja onde for, Deus vai te dar graça, Deus vai te dar palavra, Deus vai te capacitar, Deus vai te usar, Deus vai trazer estratégia na tua cabeça, no teu coração, para você trazer mudança para aquele ambiente. Não espere por ninguém. Não espere por ninguém. Se Isaías fosse esperar por alguém, ele estava até hoje parado, esperando alguém. Não espere que alguém comece, não espere que alguém faça. Comece você, faça você. Se Deus te pediu algo, se levante e fala: Senhor, eis-me aqui. Não tem ninguém, eu estou sozinho. Eu estou lutando sozinho contra todo mundo. Mas eu sei que eu contigo, nós somos a maioria. Pode parecer clichê essa frase, mas é verdade. Quando Deus entra no negócio, irmãos, não importa. Hoje eu estava lendo a história de Gideão. Gideão com 300 irmãos. 300 homens. Você tem noção do que são 300 homens lutar contra um império com 20, 30 mil homens? É loucura. Mas quando nós estamos com Deus, irmãos, não existe exército que possa nos vencer. Quando a gente está com Deus, não existe batalha que a gente venha perder. Não existe inimigo que a gente não possa enfrentar. Porque Deus, Ele dá estratégia, Ele dá arma, Ele dá ferramenta, Ele vai mostrar o caminho certo. Então não tema se você olha para o lado e às vezes não vê ninguém. Olha para cima, porque nós temos um Deus e Ele é por nós. E quem será contra nós? Deus é com a gente, irmãos. Então não espere alguém. Não espere alguém começar. Não espere alguém falar: vamos, faça você. Comece você. É difícil, todo começo é difícil. É difícil sozinho, é difícil sozinho. Mas nós precisamos entender, irmãos, que o primeiro passo nós precisamos dar. Nós precisamos corresponder àquilo que o Senhor tem falado. E esse chamado de Deus para a nossa vida, irmãos, não é um chamado fácil. Se a gente for ver a vida do profeta Isaías, né? Não foi fácil tudo que ele passou para esse sim de Deus na vida dele. Não foi fácil tudo aquilo que ele enfrentou. Porque a gente vem para a igreja, eu já ouvi isso. Aí a gente fala assim para Deus: Senhor, eu te aceito, o Senhor é o Deus da minha vida, glória a Deus. E a gente começa às vezes a enfrentar batalhas, dificuldades, e a gente fala: poxa, depois que eu comecei a ir para a igreja, tudo piorou. Depois que eu comecei a ir para a igreja, o fulano se levantou contra mim, o outro falou não sei o quê, e a gente começa a falar: poxa, depois que eu disse o sim, depois que eu me entreguei, depois que eu de fato me batizei, parece que o mundo voltou contra mim. E esse sim de Deus vai trazer junto com ele algumas batalhas, vai trazer junto com ele algumas dificuldades, sim, porque dizer sim para Deus não é ausência de dificuldade. Dizer sim para Deus não é ausência de problema. E se você talvez está na igreja e fala: olha, depois que eu aceitar Jesus, a minha vida só vai melhorar, não vou ter problema, só vou prosperar. Irmão, você está no lugar errado. Porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê homens e mulheres que passaram por dificuldades, mas em todo momento viram Deus caminhando com eles. Então dizer sim não é apenas uma ausência do problema, mas é a garantia que Deus passa com você no problema. É a garantia que Deus está atravessando todas as situações ao teu lado. A gente vai ver a história. Olha, irmãos, tem coisa na Bíblia que, se a gente fosse falar, ia chocar o mundo. Ia ser o popó, a Bíblia. A Bíblia ia chocar o mundo, irmãos. Porque imagina você, Deus chegar para o profeta Ezequiel e falar: Ezequiel, eu vou matar a menina dos teus olhos. Vou matar a tua esposa. Você não pode chorar, você não pode lamentar, você não pode deixar que lágrimas caiam nos teus olhos, você tem que ficar firme, você só pode lamentar em silêncio, sozinho, secreto. Porque assim como eu vou... E detalhe, no dia seguinte, a esposa dele morreu. Ele estava querendo mostrar para a nação que o templo ia ser destruído. Assim como a mulher de Ezequiel era a menina dos olhos dele, o templo era a menina dos olhos de Deus. Ele falou: assim como a sua esposa morreu, o meu templo vai ser destruído e o meu povo vai ser cativo. Irmãos, olha só o que o profeta passou. Ele não tinha culpa de nada. Ele estava servindo a Deus, ele era a boca de Deus para aquela nação. E Deus fala para ele: Ezequiel, eu vou matar tua mulher. Eu vou matar para trazer uma lição para você e para o povo. E essa história pode chocar qualquer um, irmãos. Mas o que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes andar com Deus vai trazer consigo marcas,
dores, consequências, coisas que nós vamos passar, para que Deus possa nos forjar cada vez mais e cada vez melhor. Para que Deus possa levantar de nós um vaso de excelência. São processos que nós passamos, processos. E quando Deus nos chama, Ele nos mostra a promessa, Ele não mostra o processo. Quando Deus chama alguém, assim como Deus chamou Moisés, Ele falou: Moisés, você vai até Faraó, porque você vai libertar o meu povo da mão do Faraó, da mão do Egito. Liberta o meu povo, porque eu tenho preparado para eles uma terra que emana leite e mel. Essa é a promessa. Qual foi o processo? 40 anos no deserto. Uma geração inteira morreu no deserto. Até mesmo o próprio Moisés não entrou na terra, porque ele desobedeceu a Deus. Deus, Ele mostrou uma promessa. Deus, Ele mostrou uma terra prometida. Deus mostrou o final de todas as coisas, mas Ele não revela o processo, porque se Ele mostrar o processo, irmãos, a gente ia desistir rapidinho. Se Ele mostrasse o processo, a gente ia parar no meio do caminho, a gente nem ia aceitar, na verdade. Deus, para passar isso tudo? Não, obrigado, eu não quero. Então Ele mostra a promessa. Tem uma ilustração muito legal, eu vi de um pastor, mas já aconteceu comigo isso também. Ele falou que ele foi no parque de diversões, chegou no parque, tinha a maior montanha-russa de todas, gigantesca. E os filhos dele: pai, vamos na montanha-russa, vamos na montanha-russa. E ele falou assim: não, calma, vamos primeiro nesse brinquedo mais tranquilo aqui, vamos aqui nesse outro brinquedo mais tranquilo. E ele começou a ir em outros brinquedos que fossem menos perigosos, com menos adrenalina, para que eles pudessem se acostumar e se habituar com aquilo. Até que chegou o momento que, quase que no final assim, do passeio do parque, ele falou: agora a gente está preparado para ir naquele outro brinquedo. Aí eles foram naquele outro brinquedo grandão, e eles ficaram felizes, sabe? Foi gostoso, eles aproveitaram. E ele falou para as crianças dele assim: olha, se eu levasse vocês direto no primeiro, lá naquele que vocês queriam ir, vocês não iam conseguir mais ir em nenhum outro brinquedo. E quando ele falou isso, eu lembrei quando eu fui pro Hopi Hari. Gente, eu não sou de parque, eu não sou de adrenalina, eu não sou dessas coisas. Aí nós fomos o primeiro brinquedo. Vamos na montanha-russa. Gente do céu. Eu entrei na fila empolgado, vamos pra montanha-russa. Vamos na montanha. Aí beleza, chegou a nossa vez, sentamos no carrinho. Teve alguém que levantou, eu não teve coragem de ir. Não vou citar nomes. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ah, só não se entregue, irmão. Fica de boa, não se entregue, que ninguém vai saber que é você. Aí alguém levantou, falou: não, eu não vou, eu tô passando mal, não sei o quê, meu carrinho vai abrir, enfim, ele ficou com medo, ele não foi. Eu devia ter feito o mesmo, devia ter feito o mesmo. Quando o brinquedo estava subindo, eu estava brincando, dando risada. Eu kkk, aí eu olhava para baixo, porque essa pessoa ficou embaixo, né? Aê, tô aqui em cima. Quando o brinquedo desceu, já viu aqueles vídeos de pessoa que desmaia no brinquedo? Foi eu todinho. Se perguntar pra mim: olha, passou embaixo do viaduto. Nem vi, cara. Eu vi tela preta, só sei quando eu cheguei. Gente, agora eu vou falar sério. Estragou meu dia. Estragou, não conseguia mais nenhum brinquedo, tava mal. A Suelen, acho que ela só foi no carrinho de bate-bate depois. Ela não conseguiu mais nada. Ela: eu tô passando mal. Ai, meu coração. Ai, não sei o quê. Ela ficou mal, eu fiquei mal. Falei: gente do céu, nunca mais eu faço isso na vida. Mas por que eu tô falando isso? Porque são processos. E se a gente pular o processo, a gente não vai conseguir chegar até o fim daquilo que Deus tem para a nossa vida. Se a gente não entender que os processos nos trouxeram até aqui e eles vão continuar nos conduzindo até o centro da vontade de Deus, nós vamos parar no meio do caminho. Por isso que quando Davi ele vai enfrentar Golias, ele fala: olha, eu já matei urso, eu já matei leão, esse gigante vai ser fichinha, por quê? Processos. Eu já matei um urso. Não, matar urso também não é fácil, né? Eu acho que enfim, é uma dificuldade para matar barata lá em casa, né? Mas enfim, eu mato, gente, eu tenho medo. Matei um urso, matei um leão, esse gigante para mim vai ser tranquilo. Processo. Talvez você está vendo um processo na sua vida e você não está entendendo hoje, mas esse processo está te fortalecendo, esse processo está forjando o teu coração, preparando o teu caráter, para que quando os gigantes vierem, você ter força, fé, coragem, para ir enfrentar esses gigantes. E se você está enfrentando o gigante, olha para trás e vê o que você já enfrentou durante a tua vida. Vê quantas coisas você já não venceu, irmãos. Isso que você está passando não é nada, é só mais um processo. É só mais uma etapa.
Para aqueles que falam sim para Deus, eles precisam se sujeitar nos processos da vida. Se você falou sim para Deus, não lute contra os processos, mas se entregue. Esse dia eu estava falando com a minha esposa, eu falei, a recomendação para se você enfrentar uma corrente muito forte, é você não nadar contra ela. Você tem que nadar como? Na lateral, né? Se você nadar de frente para ela, você não consegue. Você vai lutar contra uma corrente, você vai cansar. Porque você está lutando contra uma corrente que é mais forte que você. E outra, a corrente não para, ela não cansa. A água não cansa, irmão. Se tem uma correnteza no mar, você vai ficar o dia inteiro nadando contra ela, ela não cansa. Você cansa, você é ser humano, você vai desistir no meio do caminho, você vai falhar. Então, para você vencer uma correnteza contrária, o que você tem que fazer? Cortar ela pelo lado, ou deixar ela te levar. Lutar contra ela não vai dar. Então nós precisamos nos entregar aquilo que Deus está fazendo, falando para nós. Nós precisamos nos sujeitar aos processos que Deus coloca diante de nós. Não adianta a gente falar, Senhor, por quê? Pai, o porquê? Nós precisamos nos entregar. Nós precisamos falar, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E esse eis-me aqui não é só o eis-me aqui para entrar na terra prometida. Esse eis-me aqui é o eis-me aqui para todas as coisas. Quando você casou, você falou o quê, irmãos? Eu caso na alegria, eu caso na riqueza, eu caso na viagem, eu caso na prosperidade. Não, você falou, eu caso na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias da minha vida. Por quê? Porque nenhum relacionamento e nada na vida é feito de uma parte só boa. Nada é feito de parte só boa. Tudo na vida tem um lado ruim também. Nada é só flores, irmãos. Arranjar um trabalho, legal, mas você vai ter que acordar cedo e trabalhar, né? O salário é bom, né? Às vezes trabalhar picando. Mas é assim, é normal. Nada na vida é só ônus. Existem o ônus, existe o lado ruim. E quando nós falamos sim para o chamado de Deus, quando nós falamos, Senhor, eu te aceito, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Entenda que você vai passar por processo, por situações difíceis, por coisas ruins. Mas permaneça em nome de Jesus. Não abandone Jesus, não abandone a cruz. Não pense em deixar o teu chamado, não pense em largar o Senhor. Porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Aquele que começou a boa obra na tua casa, Ele vai completar. Aquele que começou a boa obra na tua vida, Ele vai completar. Aquele que falou, olha, eu estou cuidando de você, Ele não vai te deixar por nenhum segundo. Porque Ele é fiel, irmão. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. E se você chegou aqui e falou, olha, eu já larguei, eu já abandonei, eu já abri mão, hoje é tempo de você voltar e falar, Senhor, eis-me aqui de novo, envia-me a mim. Porque o maior culpado somos nós, irmãos, que nos condenamos, que falamos, Senhor, sabe, olha, para mim já não dá mais, passou o meu tempo, mas Deus só está esperando que a gente venha voltar para Ele de novo. Que a gente venha levantar a nossa mão de novo. Que a gente venha continuar servindo de novo. Esse Deus que não muda, esse Deus que é maravilhoso, irmãos. Esse Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos e pensamos. Esse Deus que quando Ele vê a gente, irmãos, chorando ali, parece que as últimas, parece que a gente não vai aguentar mais. Ele vem com a palavra certa, no momento certo, no dia certo, levanta a gente, fala, filho, não temas. Ele segura pela nossa mão, nos levanta, nos faz andar de novo sobre as águas. Esse é o nosso Deus, irmãos. Irmãos, em nome de Jesus, entenda isso e leve isso para o resto da tua vida. Se você disse sim para Deus, quem está no controle da tua vida e da tua história é Deus. O diabo não tem controle sobre a tua história. Quem está no controle da nossa história é Deus, irmãos. E eu me entrego ao Senhor e falo, Senhor, faz de mim. Molda. Amassa o vaso, quebra o vaso, faz um vaso novo. É isso que eu quero ser. Eu não quero ser um vaso enrijecido, que acha que não tem mais nada para melhorar, não tem mais nada para mudar, não tem mais nada para acrescentar. Pelo contrário, eu falo, Deus, me quebra quantas vezes for necessário, para que eu possa ser cada vez mais parecido contigo. Para que eu possa te servir, para que eu possa permanecer, para que eu possa te amar acima daquilo que eu passo, daquilo que eu enfrento, daquilo que eu sinto. Me ajuda, me molda. Eu me entrego para o processo, porque, irmão, eu estou falando sério. Eu já fui alguém que já tentei lutar muito contra o processo. Porque o processo dói, o processo é difícil. O processo ele vai esmagando a gente por fora, não por dentro. E esse parece que às vezes é o pior.
Porque não é uma ferida externa, que você passa uma pomada e passa, mas é uma ferida interna, que quando você vai dormir, ela está lá. Quando você levanta de manhã, você acorda, ela continua do teu lado. Bom dia, vamos para mais um dia. Ela está ali. Então são processos que passamos com Deus. E eu lutei, eu falei, Deus, enfim. Até que eu aprendi, irmãos, a entregar o processo que Deus tem na minha vida. Até que eu aprendi que se Deus tem um controle da minha vida, eu não vou lutar contra Ele, eu não vou lutar contra aquilo que acontece. Eu não vou me desesperar diante das circunstâncias. A minha posição é uma só, Senhor, eis-me aqui. Eu não vou parar, eu não vou desistir. Eu não vou olhar para trás. Eu não sei, pode 1000 cair do meu lado, 10.000 à minha direita. Eu não vou ser atingido. Pode acontecer o que for, eu vou permanecer. Eu quero ser fiel até a morte. Eu não vou desistir. Seja o cenário de caos que eu estou passando, seja um cenário de dificuldade que eu estou enfrentando, eu não vou recuar nem 1 metro, nem 1 centímetro. Eu vou permanecer. É fácil, irmãos? Não é fácil. Mas é uma decisão diária. É uma decisão diária. Você se lembrar o porquê você começou. Quem te chamou. Quem te alistou. Quem fala para você que Ele é a tua segurança. É você trazer a memória todos os dias que você não está aqui por acaso. Você não está na tua família porque você quis. Você não começou o que você começou porque quis. Mas houve uma palavra. Deus falou, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E você levantou a tua mão e falou, Senhor, eis-me aqui, então permanece. Porque se Ele falou com você, Ele é a tua garantia. Ele é a tua força. Eu queria trazer aqui, irmãos, para eu poder encerrar, 3 personagens da Bíblia. Falaram eis-me aqui para Deus. 3 personagens da Bíblia foram chamados para a salvação. Contextos diferentes, talvez em números diferentes, mas tem algo em comum na vida de todos eles. O primeiro personagem é o Noé. Noé foi chamado para salvar quem? A sua família. Deus fala para Noé, Noé, construa uma arca. Eu vou matar todo mundo. Chega, vou começar uma nova geração a partir de você. Deus chama Noé. E Noé, durante alguns historiadores, alguns estudiosos falam que Noé demorou 100 anos para construir uma arca. E você imagina Noé construindo uma arca e todo mundo falando para ele, Noé, você é louco. Não vai vir chuva coisa nenhuma. Uma chuva que vai alagar o mundo inteiro, vai todo mundo morrer. Você é louco, Noé. E as pessoas chamavam Noé de louco. As pessoas podiam chegar e falar, cara, Noé tá biruta, cara. Olha o que aconteceu com Noé, era tão gente boa. Caramba, olha o que aconteceu com ele. E Noé construindo uma arca porque ele ouviu uma direção de Deus. Ele ouviu a voz de Deus falando, construa uma arca. E ele constrói aquela arca até que a chuva começa a acontecer. Engraçado que Noé pregou, Noé falou, Noé explicou, e ele não salvou ninguém. Ele salvou a sua casa e a sua família. O propósito não era salvar a sua casa e a sua família. Irmão, se você começou algo, se você tem feito algo, porque Deus falou com você, e as pessoas falam, será que é de Deus mesmo isso? Será que não foi coisa da minha cabeça? Será que aquilo que eu ouvi não foi de mim? Você está batalhando, você está fazendo, e você vê as pessoas falando, você vê talvez a situação contrária àquilo que você está fazendo. Irmãos, em nome de Jesus, permaneça, porque no tempo certo vai começar a chover. Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. E Noé, ele conseguiu salvar a sua casa e a sua família. Porque ele não deu ouvido para o mundo, ele deu ouvido para o que Deus tinha falado para ele. Ele não deu ouvido para a opinião das pessoas, ele falou, não, eu ouvi Deus. Eu tenho uma palavra de Deus, eu vou permanecer naquilo que Deus me disse. Eu vou permanecer naquilo que o Senhor, na direção que Deus me deu. Eu falei, eis-me aqui, eu construo uma arca e eu vou permanecer construindo essa arca. Se Noé parasse no meio do caminho, irmãos, onde estaríamos nós? Se ele não tivesse sido fiel ao chamado de Deus para a nossa vida, onde estaríamos nós? Se a pessoa, se Deus mandasse um dilúvio, e a arca não tivesse pronta, isso é hipotético, tá, gente? Óbvio. Ia morrer todo mundo. Deus ia ter que fazer Adão de novo. Ia morrer todo mundo, mas por ele ter sido fiel, a família dele foi salva. E nós estamos aqui. Por você ser fiel a Deus, a tua família vai ser salva.
Não pare de olhar para a tua família. Não pare de lutar pela tua família. Não pare de orar pelos teus parentes. Porque se você parar, irmãos, onde vai estar a tua família daqui a alguns anos? Deus quer começar através de você uma obra na tua casa. Deus quer começar através de você uma obra na tua família. Ele te levantou, irmãos, Ele te deu uma palavra. E através de você, você vai ver toda a situação da tua casa sendo transformada a partir de você. A partir do teu sim. Então não pare, irmão. Se Noé tivesse existido, a sua família não teria sido salva. Se você parar, irmãos, a tua família talvez se torne. Então continue orando. Olha, já faz 1 ano, continua. 2 anos, continua. 10 anos que eu estou orando, continua. Porque uma hora vai chover, irmãos. Uma hora você vai sentir uma gota aqui, uma gota ali. E daqui a pouco, quando você vê, aconteceu. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. Mas permanece. Ele demorou 100 anos, irmãos, na esperança daquilo que Deus disse para ele lá atrás. E quando você olha a história de Noé, Deus não fica toda semana, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover. Ó, eu falei, vai chover, vai chover. Não, Deus falou. E se Deus falou, vai acontecer. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. E é por isso que a Bíblia vai falar, por acaso eu sou homem para mentir? Eu sou filho do homem para me arrepender? Mano, quando ele fala, pode passar céus e terra, mas a palavra dele vai se cumprir. Continua na construção da tua família. Continua na construção da tua casa. Eu vou te falar, essa é a pior construção. Noé, ele não foi menor do que os outros porque só salvou a sua família. Às vezes, salvar o de fora é muito mais fácil do que salvar o de dentro. Às vezes, você pregar para quem está fora é muito mais fácil do que você pregar para a tua família, para a tua casa. Porque quando eles olham para você, eles falam, você eu conheço, né? Sei quem você foi. Eu conheço seus defeitos, conheço as tuas falhas. Eu estava lendo a Bíblia, irmãos. Se eu não me engano, João 7, fala que até os irmãos de Jesus não criam nele. Até os irmãos de Jesus não criam nele. Quem está perto, irmãos, são as pessoas que às vezes vai duvidar. São às vezes as pessoas que vão rejeitar, que vão endurecer o coração. Mas continue em nome de Jesus. Essa é a obra mais difícil que nós temos, a obra dentro de casa. Às vezes ganhar o mundo é fácil. O ruim é voltar para casa. Para as pessoas que conhecem quem nós somos, conhecem nossos defeitos, conhecem nossas falhas. Que às vezes jogam diante de nós as nossas falhas, nossos defeitos. Mas permaneça em nome de Jesus. Porque vai valer a pena, irmãos. Você vai ver a tua família sentada com você aqui dentro. Você vai ver os teus parentes, teus filhos, sua esposa, seu marido, entregando a vida para Jesus, servindo ao Senhor. Vai valer a pena em nome de Jesus. O segundo escolhido foi Moisés. Moisés foi alguém que já foi chamado para salvar a nação. Ele não foi chamado apenas para salvar uma família, mas muitas famílias. Noé foi chamado para, no meio de uma sarça ardente, enquanto ele estava no monte pastoreando, ele vê uma sarça pegando fogo, e dentro daquela sarça uma voz. Começa ali o chamado de Moisés. Moisés, você vai libertar o meu povo. Irmãos, que tarefa difícil. Gente do céu. O povo obstinado, o povo coração duro. Deus fazia milagre, o povo reclamava. Deus fazia milagre, o povo reclamava. Irmãos, tudo que Moisés passou, só Deus com aquele povo. E ele ouvia do povo. Você trouxe a gente aqui para morrer de fome? Você trouxe aqui a gente para morrer de sede? Você trouxe a gente aqui para morrer na mão dos inimigos? E você, irmãos, pouco que ele demorou no monte, o povo já fez um bezerro de ouro lá embaixo. Moisés penou na mão daquele povo, e ele penou tanto, que no momento de ira, Deus falou para ele falar a rocha, ele bate na rocha, ele fere a rocha com o cajado, saiu água, e Deus fala, por causa disso você não vai entrar na terra não. Por causa dessa desobediência, você não vai entrar na terra. Até ele foi punido, porque ele estava com raiva do povo. Mas ele foi fiel até o último dia da vida dele. Ele foi fiel a todo momento da vida dele. Ele ouvia Deus e ele falava para o povo. Moisés tinha todos os motivos, irmãos, para falar, Deus, mata esse povo mesmo. O próprio Deus falou para Moisés, Moisés, vou matar esse povo. Eu não aguento mais esse povo não. E Moisés intercede pelo povo. Moisés fala, Senhor, o que dirão as nações? O Senhor tirou eles do Egito para matar eles aqui. Permanece com eles.
E Moisés intercedia pelo povo, por quê? Porque ele ouviu uma palavra, ele falou, você vai conduzir eles para uma terra que mana leite e mel. E Moisés não pensou apenas em si, Moisés pensou nas próximas gerações que viriam depois. Moisés pensou nas próximas gerações, talvez nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos. E quando Deus levanta alguém com uma chamada de uma cidade, de uma nação, irmãos, são pessoas que não podem pensar só em si. São pessoas que podem ter que olhar para essa nação e falar, Senhor, eu quero que essa nação seja curada. Eu quero que os meus filhos, eles cresçam numa nação sarada, os meus netos. São pessoas, irmãos, que não pensam apenas em si, na sua casa, na sua família. Mas que Deus levanta para salvar toda uma geração. Toda uma nação. E pela obediência de Moisés, pela obediência de Josué, o povo de Israel, eles conseguiram herdar a terra prometida. Por causa da nossa obediência como igreja, irmãos. Por causa da nossa obediência, eu creio que nós vamos ver um grande avivamento nessa nação, em nome de Jesus. Parece loucura a gente falar hoje de Santos para o Brasil, né? Parece que é mais loucura ainda falar do Brasil para as nações. Mas aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir, irmãos. Enquanto existirem homens e mulheres que falam, Senhor, eu acredito, aquilo que o Senhor liberou sobre nós vai acontecer. Pode ser o momento difícil que for, pode ter a dificuldade que for, pode se levantar para fazer o que for. Irmãos, enquanto tiver homens posicionados, Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. E nós vamos ver o bem do Senhor na terra dos viventes. Nós vamos ver a igreja do Senhor nessa cidade, nessa nação, irmãos, ganhando, curando pessoas, libertando pessoas, famílias se rendendo em nome de Jesus. Nós vamos ver pessoas vindo de todos os lugares do Brasil para entender, descobrir, receber aquilo que Deus vai derramar aqui no nosso meio, em nome de Jesus. Enquanto existirem Moisés aqui no nosso meio, enquanto existirem Josué aqui no nosso meio, que não vão olhar a multidão, que não vão olhar as pessoas, que não vão olhar as dificuldades, que não vão olhar o deserto, mas vão olhar para uma palavra, para uma promessa que um dia o Senhor falou comigo na sarça. Senhor, eu sei que o Senhor falou comigo no meu quarto. Eu sei que o Senhor me mostrou quando eu estava ali, Senhor, no momento de oração. Eu sei que o Senhor me revelou, Pai, e por essa visão, por essa palavra, vale a pena continuar, vale a pena permanecer, vale a pena porque um dia estaremos nós, irmãos, em nome de Jesus, vivendo aquilo que o Senhor prometeu. Se nós não desanimarmos, se a gente continuar olhando para Ele, a missão pode parecer grande demais, difícil demais, mas vai se cumprir em nome de Jesus. E o último personagem, é um personagem que quase ninguém conhece. Vou falar sobre Jesus. E a missão de Jesus, hein? E quando Jesus falou, Senhor, deixa que eu vou lá. Eu vou morrer por eles. E Jesus, que pelo seu sacrifício, Ele salvou toda a humanidade. Quando Ele decidiu até o fim. Que a Bíblia vai falar que Ele foi fiel até a morte, morte de cruz. Ele não foi fiel até o começo, até o meio. Ele foi fiel até o fim. E a vida de Jesus, nós conhecemos, não foi um mar de rosas. Salvar a humanidade era um preço muito alto a ser pago. Um preço que eu não poderia pagar. Um preço que você não conseguiria pagar. Um preço que apenas o Filho de Deus, Ele poderia pagar. Morrer, se entregar, receber açoites, receber espinhos, receber uma coroa de espinhos. Ser transpassado, irmãos, o ferro entrando aqui no lado dele. A chacota. As pessoas falam para ele, você não é o filho de Deus? Você desce daí. Você não é o filho de Deus? Por que você está passando por isso? Deus não tem uma promessa na tua vida, você não é o cara que tem a promessa. Por que você está passando isso? E Jesus fiel, irmãos. Fiel. Ele fez a oração que nós mais conhecemos, Senhor. Se possível, passa de mim esse cálice. Porque Jesus sabia que o cálice da ira de Deus ia ser derramado sobre ele. A ira de Deus contra o pecado, ele precisava ser colocada sobre alguém. Se for sobre a humanidade, todos nós iríamos morrer. Mas ele despejou o cálice da ira pelo pecado em Jesus. É por isso que a Bíblia diz no livro de Romanos, porque agradou a Deus moê-lo. Moeu o próprio Filho. Ele foi moído pelos nossos pecados.
Irmãos, Jesus, ele pagou um alto preço por falar: Senhor, eu salvo, eu vou, eu me sacrifico, eu dou a minha vida em favor de muitos, eu entrego a minha vida por eles. Irmãos, que forte isso! Porque o chamado não é só flores, existe renúncia, existe sacrifício. E as pessoas não querem, irmão, sacrifício. As pessoas não querem mais renúncia. As pessoas querem um evangelho que fala: Deus vai suprir, Deus vai curar, Deus vai fazer. E se Ele não fizer, e se Ele não curar? E se talvez a resposta para você é filho, você vai ter que passar. Irmãos, em nome de Jesus, nós somos como uma semente, irmãos. E a semente, ela só pode germinar, ela só pode brotar e gerar uma árvore se primeiro ela morrer. Deus quer matar você, matar o teu orgulho, o teu ego, as tuas vontades, aquilo que é prioridade para você, para que Ele possa fazer brotar dentro de você um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vai se levantar para essa nação e falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas para isso é necessário o toque, para isso é necessário o processo. É por isso que Isaías responde: eis-me aqui, depois que o anjo pegou a tenaz e tocou no lado dele, depois que ele foi matado. Então os processos que passamos, irmãos, é marca de Deus sobre nós, para falar para uma geração doente: Jesus é a cura. Para falar para uma geração perdida: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Para falar para uma geração vazia de Deus: ei, Jesus, Ele é a fonte das águas. Aquele que bebe dele jamais terá sede. Mas primeiro Ele vai ter que construir aqui dentro. É uma obra interna primeiro. É Ele pegar o martelo, é Ele pegar a ponteira lá e ficar assim, ó, dentro do nosso coração, quebrando prioridades, quebrando ambições, quebrando nosso egoísmo, quebrando a nossa carnalidade, até que Ele possa olhar e falar: agora você está pronto. Agora vai, agora eu vou fazer, agora você vai ver o porquê. Nós só entendemos o porquê depois que nós passamos pelo processo. Você só vai entender o porquê de muitas coisas na tua vida depois que você passar pelo processo. Quando chegar lá no final, como um quebra-cabeça que está sendo montado na tua vida, onde hoje parece que está tudo bagunçado, mas quando você vê tudo pronto, você vai falar: Senhor, muito obrigado, valeu a pena. Você vai ver o fruto do penoso trabalho. E você vai falar: Senhor, muito obrigado, valeu a pena. Quando nós olhamos para Noé, Moisés, Jesus, nós vemos pessoas, homens, Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, que tiveram uma missão de salvação. Noé salvou sua família, Moisés salvou toda uma nação, Jesus salvou toda a humanidade. Quando nós olhamos para a história deles, ambos foram fiéis, ambos fizeram a vontade de Deus. Quando nós olhamos para a história deles, nós vemos fidelidade, perseverança, persistência, constância. Quando olhamos para a vida deles, nos inspira. Mas qual que é o elo comum entre todos eles? Todos padeceram, todos sofreram, mas todos também viveram a promessa de Deus nas suas vidas. O chamado de Deus para nós, irmãos, hoje, em nome de Jesus, é: não pare, continue em nome de Jesus. E você falou: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, continue em nome de Jesus. Saiba que Deus está construindo você. Saiba que o Senhor está forjando você. E engraçado olhar para a história de Jesus. Jesus, quando ressuscita, Jesus ressuscita com a marca dos cravos. Jesus ressuscita com a marca, todas as marcas do lado, a marca dos cravos na mão, no pé. Jesus ressuscitou num corpo glorificado. Era o próprio corpo dele, mas um corpo glorificado, corpo transformado, que ao ponto que ele tomava, ele comia, e ao mesmo tempo ele subia para lá, parecia aqui, atravessava a parede. Mas Jesus ressuscitou com o próprio corpo dele, com as marcas. Eu estava lendo a Bíblia, já falei aqui uma vez isso aí, eu achei engraçado, falei: caramba, Jesus podia ter ressuscitado sem marca nenhuma, com um corpo perfeito. Mas Jesus sabia que depois que ele ressuscitasse, ia ter um Judas, que ia falar assim: se eu não tocar na ferida dele, eu não vou crer. Para você entender, aquele mundo, ele é como Judas, eles são incrédulos, e eles precisam ver a nossa marca curada, para falar: realmente o Senhor faz. Então são marcas que Deus coloca na gente, para essa geração incrédula.
Para mostrar, olha, Deus ele continua fazendo. Deus ele continua curando. Deus ele continua libertando. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou. Então olhe para o teu corpo, veja as marcas. Sabe o que é cicatriz, irmão? Cicatriz não é ferida. Ferida é aquilo que está aberto. Cicatriz é aquilo que já foi curado. Cicatriz é aquilo que você já venceu. Olha para sua cicatriz, irmãos, e mostra para o mundo lá fora. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Não desista em nome de Jesus. Permaneça. Tem uma geração lá fora que precisa ver a igreja de Jesus mostrar suas cicatrizes. Mostra o teu testemunho. Fala aquilo que Deus fez na tua vida. Fala quem Deus é para você. Não esconda sua cicatriz por medo dela. Pelo contrário, levanta tuas mãos e fala, olha aqui. Se Ele fez comigo, Ele vai fazer com você também. Para encerrar, já falei isso 2 vezes. Para encerrar, teve um dia que eu estava orando em casa. E eu perguntei. A gente pergunta, né, irmãos? Deus não tem problema com as nossas dúvidas. Às vezes Deus tem problema com a nossa religiosidade. Ah, não vou duvidar, meu Deus, eu não posso. Mas por dentro, eu fui sincero, Deus, por que a gente passa pelo que passa? Senhor, por que eu passo por isso, por aquilo? Senhor, qual é o propósito disso, aquilo na minha vida? Foi quando o Senhor falou comigo. E tem coisa na nossa vida que nós passamos para mostrar para essa geração lá fora que o Senhor ainda faz. Às vezes você passa por tanta enfermidade, mas é para Deus mostrar através de você que Ele continua sendo Jesus que cura. Às vezes você está com um problema na tua casa, na tua família. Deus quer fazer em você, Deus quer transformar, te ensinar para que através de você, você possa restaurar muitas vidas lá fora. Tem uma frase muito famosa que fala que a nossa maior dor é onde nasce o nosso propósito. A nossa maior dificuldade é onde nasce o nosso chamado. É por isso que às vezes você vê pessoas que não podem ter filho. Tem as pessoas que mais levantam a bandeira da adoção. É por isso que quando você vê alguém que perdeu um filho com câncer, ele cria uma ONG para ajudar crianças com câncer. Que aquilo que dói em nós queremos curar nos outros. Para que as pessoas não sofram o que a gente sofreu, irmãos. Para que as pessoas sejam consoladas daquilo que nós fomos consolados. E é por isso que a Bíblia diz que Deus, Ele nos consola em todas as nossas tribulações. Para que com a consolação que nós fomos consolados, nós possamos consolar alguém. Olhe para você como uma obra que Deus está construindo, irmãos. Para levantar na tua casa, nessa cidade. Para que as pessoas possam olhar e falar, Deus faz. Deus ainda faz. A tua história não é um livro triste, irmãos. A tua história não é um filme triste. E vai todo mundo acabar chorando. Pelo contrário, a nossa história já está escrita aqui na Bíblia. E a Bíblia diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então você está chorando hoje, mas você vai sorrir muito. Você está se entristecendo muito aqui hoje, para que você faça muitas pessoas sorrir lá fora. Entende, irmãos, o teu processo, para que você possa curar pessoas lá fora. Então, fale para Deus, Senhor, faz em mim mesmo. Senhor, eis-me aqui mesmo. Para que eu possa fazer pessoas serem salvas lá. Para que o meu testemunho possa alcançar vidas e famílias lá fora. Senhor, constrói em mim. Faz em mim. Molda. Eu quero ser o teu exemplo para essa geração. Ele está construindo. Vale a pena passar por todo esse processo. Porque quando Deus fala isso comigo, foi um refrigério. Refrigério porque melhorou, não. Refrigério porque eu sei que tudo que eu faço tem um propósito. E o propósito não para em mim. Ele está alcançando pessoas que estão ao meu redor. Eu sei que tem um propósito que é maior do que eu. Que é maior daquilo que eu estou passando. Que é maior do que aquilo que eu estou enfrentando. Eu consigo olhar para o que eu estou passando e eu falo, Senhor, eu sei que é para um propósito muito maior. O Senhor vai alcançar muitas vidas. O Senhor vai tocar em muitas vidas através do meu testemunho. O Senhor vai alcançar pessoas. O Senhor vai tocar em pessoas. E é por isso que faz com que a gente continue. Porque se a gente parar, irmãos, aquelas pessoas que precisam do nosso toque, aquelas pessoas que precisam ver nossas feridas, elas vão olhar para nós e cadê? Então é necessário passar pelo processo para que elas possam olhar para nós e falar, realmente, o Senhor ainda faz, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé no seu lugar, em nome de Jesus.